Olá galera, bom dia, tudo bom? Aqui é o professor Rony, estamos falando aqui agora sobre o nosso assunto de revisão da prova, que vai falar sobre ecologia, níveis de organização da vida, fluxo de energia e os ecossistemas, né, as relações ecológicas, os biomas brasileiros, a base molecular da vida, a bioquímica, os elementos que formam os seres vivos e tudo que está em volta deles aí. Beleza? Bom, a primeira questão que nós temos aqui para revisar é: em uma área de cerrado, pesquisadores identificaram 10 espécies diferentes de plantas vivendo no local. Quantas populações os pesquisadores encontraram? Então, nós temos aí, o cara identificou ali 10 espécies diferentes no mesmo local. Então quer dizer o quê? Que essas 10 espécies, elas vivem em uns grupinhos delas ali. Então se eu tenho 10 espécies, 10 grupos de espécies diferentes vivendo no mesmo local, quantas populações? Então cada espécie, cada grupo de indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo local, eu tenho uma população. Se eu tenho 10 grupinhos desse ali na mesma localidade, eu tenho quantas populações? Tenho 10 populações. Valeu? Então, populações aqui se refere ao grupo de indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada região geográfica. Portanto, se na referida área do cerrado os pesquisadores identificaram 10 espécies diferentes de plantas vivendo em determinado local, logo temos nesse ambiente 10 populações de plantas, certo? Pode ser de plantas, tá? Pode ser de animais, pode ser de qualquer outra coisa. Valeu? Bactérias, fungos. Número 2. Número 2, a gente tem uma outra perguntinha bem bacana aqui. A população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que convivem na mesma área. Com base nesta definição, é correto afirmar o quê? Então, se eles são da mesma espécie e convivem na mesma área, nós podemos afirmar que as pessoas que residem na cidade de Colatina constituem uma população. Nós vivemos na mesma cidade, somos guiados aí pelas mesmas leis, né? No mesmo local geográfico, tudo assim mais ou menos em comum que nós temos. Então, e nós somos da mesma espécie, então nós formamos uma população, beleza? Por sermos da mesma espécie e por vivermos no mesmo local. Segundo o enunciado da questão, a população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem na mesma área. Portanto, podemos afirmar que as pessoas que residem na mesma cidade, que é Colatina, constituem uma população. Número 3. As pirâmides ecológicas são utilizadas para representar os níveis tróficos de um ecossistema. Entretanto, nem todos os níveis aparecem nessa representação gráfica. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indique corretamente o nível trófico que não aparece em uma pirâmide ecológica, né? Normalmente, os níveis tróficos que aparecem na pirâmide ecológica são quais? São produtores, consumidores primários, secundário, terciário e quaternário. E aí eu tenho aqui o seguinte, né? Um exemplo aí de uma pirâmide ecológica, onde vocês observam o quê? Que eu tenho aqui na base de praticamente toda a pirâmide ecológica, eu tenho os produtores, que são representados pelas plantas, né, pelas algas, ou seja, aqueles organismos que geralmente fazem fotossíntese ou quimiossíntese. Nesse caso aqui eu tenho um exemplo de plantas e algas, né? E nos outros níveis a seguir, eu tenho aqui os que comem essas plantas e algas e tudo mais, ou seja, são os consumidores primários, porque eles vão consumir os produtores. Nos níveis a seguir, eu vou tendo os consumidores secundário, terciário, pode até ter mais um aqui, dependendo de algumas ocasiões, certo? Agora, a resposta correta aqui são os decompositores. Por quê? Porque eles fazem parte, eles atuam em todos os níveis tróficos. Vai ter decompositor que vai decompor as plantas, os consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante. Porque todo animal, toda planta, todo ser vivo, quando ele morre, ele vai entrar em decomposição e ele vai ser
atuante aqui então nessa situação. Então os decompositores eles não estão representados em uma pirâmide ecológica pelo fato de eles estarem atuando em todas as etapas da pirâmide ecológica, ok? A próxima questão, número 4 aqui. Nas cadeias alimentares, o fluxo de energia é unidirecional, tendo início pela ação dos produtores, que nós falamos na questão anterior, que captam energia luminosa do Sol e transformam em energia química. Em relação ao fluxo de energia nos ecossistemas, é correto afirmar que... O que é correto afirmar em relação ao fluxo de energia? Energia não tem ciclo, ela segue uma linha reta, né? Ela começa vindo da energia do Sol e vai passando pelos animais, pelas plantas, pelos animais, até acabar. Ela não volta, a matéria que circula, mas a energia ela é um fluxo unidirecional. Em uma cadeia alimentar, a energia tem fluxo unidirecional, sendo a energia luminosa transformada em energia química pelos produtores, através da fotossíntese. Em seguida, à medida que um ser vivo serve de alimento para outro, para os demais níveis tróficos, cada cadeia alimentar, ocorrendo sempre de forma decrescente, sendo que cada indivíduo consome parte da energia que recebeu para as suas atividades metabólicas. E uma boa parte dessa energia vira utilizada para fixar a biomassa aí, e uma parte dessa energia ela é perdida em forma de calor. O animal transpira, ele esquenta, ele sente calor, e ele libera aí esse material, esse excesso de energia aí. Então essa energia ela é perdida, e quando vai chegando no topo da cadeia alimentar, você vai vendo que existem menos animais que são predadores, por exemplo, do que animais que são consumidores primários, porque o fluxo de energia vai acabando. Então a resposta correta é que a energia captada pelos produtores é transferida de nível trófico para outro, sempre em menor quantidade, até os decompositores. Número 5. Sabemos que a pirâmide de energia é usada para representar a quantidade de energia em cada um dos níveis tróficos presente em uma cadeia alimentar. A respeito dessa pirâmide, marque a alternativa incorreta. Então, a pirâmide de energia é usada para representar a quantidade de energia dos níveis tróficos, certo? Então, a energia, como a gente viu na questão anterior, ela é sempre decrescente. Do primeiro nível trófico até o último, ela vai diminuindo a sua força ali, vai diminuindo a sua quantidade de energia. Então, analisando-se o tipo de pirâmide, é possível perceber que um consumidor primário obtém menos energia do que os consumidores secundários. Não é verdade. Os primários vão ter mais energia que os secundários vão ter mais energia que os terciários e assim por diante. Ok? Então é decrescente, À medida que vai subindo de nível, a quantidade de energia vai diminuindo. Beleza? As outras alternativas aqui estão corretas. Por exemplo, por intermédio dessa pirâmide é possível notar o fluxo decrescente de energia. Beleza, está certo. O nível energético mais elevado é representado pelos produtores, obviamente. Eles produzem energia para serem disponibilizadas para os outros níveis. Então, onde tem mais energia? Nos produtores. A pirâmide de energia nunca são invertidas. Elas nunca são colocadas de cabeça para baixo e tal. Não tem essa. Algumas pirâmides ecológicas, por exemplo, a de números e a de biomassa, pode acontecer de ser invertida, mas a de energia nunca é invertida. Quanto mais se aproxima do topo da pirâmide, menor a energia obtida por determinado ser vivo. Exatamente, como fala no começo aqui, a pirâmide de energia ela vai afinando, vai diminuindo a quantidade de energia a cada nível trófico. Então a resposta aqui é a quarta opção aqui, Vamos lá. A número 6 fala aqui: lê as afirmações abaixo e indica respectivamente as relações ecológicas
que se referem. Vamos lá, então é para associar aqui, né, a letra A, B e C e marcar as alternativas aqui que estão relacionadas a essa relação, a essas relações ecológicas. Letra A, organismos de uma mesma espécie quase sempre disputam os recursos oferecidos pelo meio ambiente. Então, o que seria isso? Os organismos da mesma espécie competindo pelos recursos oferecidos ali, que estão no mesmo local, ou seja, eles são da mesma comunidade ali, né? E eles estão o quê? Eles estão competindo entre eles. E como são indivíduos da mesma espécie, essa competição é chamada de intraespecífica. A letra B. Observamos na natureza seres que se alimentam de outros indivíduos da mesma espécie. Seres que se alimentam da mesma espécie são chamados de canibais, ou seja, a relação ecológica de canibalismo. Isso não é muito comum, tá? Mas algumas espécies isso pode acontecer. Às vezes na falta de alimento isso pode acontecer. Piolhos podem estar presentes em seres humanos, alimentando-se de seu sangue, podendo causar doenças, né? Isso aqui é o famoso parasita, ou seja, ele se alimenta do nutriente do outro sem gerar nenhum benefício, muito pelo contrário, causando prejuízo para o hospedeiro aí, né? Então, para a pessoa que é sugada ali, isso ela vai perder energia, vai perder o seu sangue, então ela vai acabar aí tendo um prejuízo muito grande, certo? Então, parasitismo, aquele camarada que só suga do outro. Vamos lá para a sétima questão. Indique um único tipo de relação ecológica que ocorre exclusivamente entre organismos da mesma espécie. Indivíduos da mesma espécie. Relação que só acontece entre indivíduos da mesma espécie. Inquilinismo? Não, inquilinismo é um indivíduo de uma espécie diferente habitando, né, se aproveitando do local dele ali para morar naquele, por exemplo, uma orquídea que vive num pé de laranja. Isso é inquilinismo e elas são de espécies diferentes. Herbivoria. Herbivoria é uma predação de herbívoros, né? O boi lá quando está comendo capim, é herbivorismo. Então é espécies diferentes. Mutualismo é quando duas espécies estão ali juntas, uma ajudando a outra. Elas estão se beneficiando, mas são de espécies diferentes. Sociedade. Sociedade é o que? É um grupo, né, de indivíduos ali da mesma espécie, onde eles estão vivendo ali tudo bonitinho e tal, né? As relações ecológicas são intraespecíficas, né? Ou seja, entre organismos da mesma espécie, no caso as sociedades e colônias, né? E as competições interespecíficas são exemplo de relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie. A sociedade, por exemplo, nós temos ali um exemplo das abelhas, né, que tem um tipo de relação harmônica. Cada grupo ali, cada tipo de abelha tem uma determinada função dentro da sua sociedade. Apesar dos indivíduos não estar agarrados um no outro ali, cada um vai ter a sua função e cada um tem o seu papel, mas eles têm uma certa autonomia. Mas são relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. As relações de espécies diferentes são exemplos de relações ecológicas interespecíficas. Vamos lá, número 8. Os principais biomas brasileiros são... Aí você vai lá para o mapa, na matéria lá de geografia, e você vai olhar os biomas, né? O Brasil apresenta 6 tipos de biomas: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Caatinga e o Pantanal, certo? Sendo aqui a primeira alternativa a letra correta. Lembrando aqui uma coisa muito interessante desses biomas aqui falado, a Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, só tem dele no Brasil. Valeu? Vamos lá. Por último, são características do bioma Caatinga. Qual a característica do bioma Caatinga? Clima semiárido,
vegetação com poucas folhas, possui diversas adaptações para suportar longos períodos de seca, solo árido, a aridez do solo, a escassez de água na região, e possui uma flora e fauna bem característica, né? E uma das características que não está escrito aqui na resposta é o que? Que a caatinga, cara, ela tem esse nome que significa mata branca. Por quê? Suas folhas, elas, quando estão num dia de sol muito forte, assim, elas refletem, né? Praticamente uma cor esbranquiçada. E isso é bem legal, entendeu? Por isso que tem aí esse nome caatinga. E aqui um textozinho para você dar uma lidazinha aí e poder compreender um pouco mais dos biomas brasileiros. Valeu, galera, espero que tenha ajudado essa pequena explicação aqui sobre um pouco sobre as ecologias, os biomas do nosso país aí, e que vocês tenham sucesso na prova, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu!